Olá pessoal, estou gravando esse vídeo em resposta ao vídeo do pastor Silas Malafaia, onde ele comenta sobre o projeto de lei 3722, de autoria do deputado Rogério Peninha, um projeto de lei que busca revogar, que busca abrandar aquilo que tem sido chamado de Estatuto do Desarmamento. Nesse vídeo, o pastor ele como que conclama os crentes, conclama a sociedade para que não defenda o uso de armas. E eu quero então dar a minha contribuição, a minha resposta a ele, já que a sua equipe deleta todos os comentários que acabam sendo colocados no seu vídeo. Eu não vou entrar em todas as minúcias aqui, eu vou apenas comentar sobre o vídeo. Se você quiser saber mais sobre essa relação do Estado com a Bíblia, da Bíblia com as armas, eu escrevi um livro chamado Armas, Defesa Pessoal e a Bíblia. Se você quiser o adquirir, vou deixar o link então na descrição desse vídeo. A primeira coisa que o pastor Silas Malafaia começa colocando, ele diz que ele é a favor de que a polícia esteja armada, de que a polícia esteja bem preparada. E a grande questão é, quem não é? Quem não é a favor desse tipo de política? Todos são, todos querem que a polícia esteja melhor preparada. A grande questão é que ele parte do pressuposto, ele levanta um argumento que é chamado de o argumento do espantalho, ou seja, o cerne da questão não é a polícia estar preparada, mas o que eu faço quando a polícia não está. Então, todos são a favor de que a polícia esteja corretamente preparada, corretamente armada, com os melhores equipamentos que existem. Mas e quando a polícia não estiver perto de mim? Quando ela estiver atendendo mais chamados do que ela pode atender? Como é que eu faço? Como é que eu faço quando eu moro numa localidade onde o principal ou algum posto de polícia fica a 20, 30 quilômetros de distância? Como é que eu vou resolver essa situação? Então, investir na polícia é um campo. O campo de defesa pessoal, o campo de legítima defesa é outro. Uma coisa não invalida a outra. Então, todos concordam que a polícia tem que ser bem preparada, mas isso não tem nenhuma relação com o fato de eu poder e eu dever me defender. No segundo ponto, o pastor diz que tem gente de bem que acaba defendendo o armamento. E ele quer dizer então que pessoas de bem não podem defender o armamento. Por quê? Porque pessoas de bem defendem a vida e não se pode defender a vida e ao mesmo tempo o armamento. Ora, o armamento ele busca defender a vida. O armamento ele busca zelar pela integridade física, cuidar dos bens materiais. Ah, mas o bem material é inferior à vida. É claro, mas eu não preciso sempre dar um tiro na cabeça. Aliás, só quem atira sabe da dificuldade de você acertar uma pessoa andando, uma pessoa correndo com um tiro na cabeça. Mas essa é outra história. A questão aqui não é defender o armamento para sempre se retirar a vida. A questão é para que eu possa zelar pela minha vida. E se houver vida por vida, aí sim, então eu tenho o direito de retirar a vida. Essa questão de ser uma pessoa do bem, uma pessoa de que defende a vida e que não pode então defender o armamento é totalmente desconexa, totalmente fora da realidade. O indivíduo que defende a vida é um indivíduo que defende os meios para se defender a vida. Ora, eu sou contra o aborto. Por quê? Porque eu defendo a vida. Justamente por isso que eu não quero que as mulheres tenham essa autorização para saírem matando os seus bebês. Eu quero meios que defendam a vida. Eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu aprecio as pessoas que estão no meu círculo de amizade e eu quero ter, dentro das condições razoáveis, munição para poder contra-atacar a injusta agressão. Eu quero ter meios possíveis para que eu possa repelir o mal. Certamente o pastor Silas ele não seria contra que, se alguém entrasse no seu gabinete, ele e outras pessoas tentassem repelir aquele indivíduo que
tenta, no meu exemplo aqui, lhe desferir uma facada, ele certamente não teria uma postura de pacifista, bobo, no sentido de abrir seus braços e dizer: tudo bem, você quer me esfaquear, pode me esfaquear, eu morro aqui tranquilo. Não, ele não faria isso. Ele tentaria se defender, se fosse possível. A mesma coisa o cristão, a sociedade defende. Se alguém invade o seu local de trabalho, você não quer ter a oportunidade de, vendo claramente essa oportunidade, se defender? É claro que sim. Então, defender a vida é buscar os meios para que ela seja mantida. E defender o armamento não é defender o extermínio de qualquer indivíduo por qualquer razão, mas sim a necessidade de eu poder ter condições de equalizar a injusta agressão. Somente um homem bom pode parar um homem mau com armas. Na famosa frase que ronda a internet com bastante sequência, com várias vezes sendo citada. Terceiro ponto, ele diz que já tem aí o porte de arma. Tudo bem, mas para quem é o porte de arma? O porte de arma é extremamente restrito. Se você for ler a lei agora, são só algumas categorias que podem ter o porte de arma e essas categorias são extremamente limitadas. Você precisa estar sofrendo uma iminência de ter a sua vida ceifada, você precisa estar sofrendo uma perseguição, a polícia não pode estar dando conta de lhe assegurar a vida, você precisa realmente estar quase morrendo, ou você precisa estar incomodando alguém que é inimigo do governo, porque se você estiver incomodando o governo, certamente você não terá o porte de armas. E pessoas então que têm o porte de armas são pessoas que têm a capacitação, e o projeto de lei que busca revogar o Estatuto de Desarmamento não diz que você vai poder ao mesmo tempo ir na feira comprar tomates, na outra esquina vai ter vendendo armas. Não é isso. Vai precisar de curso, vai precisar de capacitação, e isso por quê? Porque arma é algo perigoso. Mas é tão perigoso quanto um carro, é tão perigoso contra um remédio que, se tomado na dose errada, pode matar. A questão não é a periculosidade do objeto, e sim a pessoa que o maneja. Então, o porte de armas, ele está aí, claro que está, mas por uma parcela extremamente restrita. O trabalhador comum, o cidadão de bem comum, aquele que move a economia desse país, ele não tem acesso às armas, ele não tem acesso. Se ele quiser, ele tem que contratar uma segurança armada, e não é preciso dizer então o preço exorbitante que você vai ter que desembolsar. Aliás, em segurança armada, falando em porte de arma, quem tem porte de arma são os trabalhadores que fazem a segurança do pastor Silas Malafaia. São homens honestos, assim quero crer. São homens trabalhadores, homens de família que fizeram o curso da segurança armada e exercem com louvor essa profissão tão difícil, essa profissão com tanto perigo iminente. Mas o pastor, ele tem condições de pagar os seus seguranças armados. Eu não tenho. Você talvez também não tenha. Então eu não posso defender dizendo que o porte de arma está aí, porque ele está aí por uma quantidade extremamente restrita de pessoas, e o projeto de lei entende de que não são só determinadas categorias, mas sim todo indivíduo que realmente precisa. E num país onde morrem mais de 50 mil pessoas por ano, como é o nosso, quem é que não precisa do porte de armas? Com certeza não são apenas aquelas categorias que a lei premia nos dias de hoje. E por fim, então, o pastor, ele faz um chamado, né? Ele insiste para que você creia mais no investimento à polícia do que na sua própria segurança. Ele volta ao seu primeiro ponto, e aqui eu finalizo dizendo novamente: a polícia tem que estar armada, tem que estar bem preparada, mas isso não invalida o meu preparo, isso não invalida o seu, isso não invalida que nós estejamos prontos para conseguirmos nos defender. Não é porque a polícia está aí
que eu não vou fazer um curso de defesa pessoal caso alguém tente me imobilizar. Não é porque a polícia está aí que eu não vou deixar de fazer um curso para cuidar da minha propriedade. Os bombeiros estão aí, mas eu tenho extintor na minha casa. Os bombeiros estão aí, mas tem extintores nas empresas, extintores nos prédios. São duas frentes absolutamente diferentes que caminham juntas, mas que não têm uma relação de que uma invalida a outra. Então, investir na polícia é extremamente necessário. As polícias estão desfalcadas. Eu conheço uma cidade onde, num determinado momento da história, isso há poucos anos atrás, os policiais não iam em determinados locais por uma razão. A polícia acabou comprando carros 1.0 e nessas localidades o morro era tão íngreme que os policiais não conseguiam subir com o carro. E quem me contou isso foi um policial militar. Ou seja, eu preciso aparar melhor a polícia. Eu preciso investir mais na polícia. Mas até a polícia sair do seu quartel, pegar o carro, se deslocar, chegar na sua residência, podem ter passado minutos preciosos. Então, o investir na polícia não quer dizer que eu não deva investir no cidadão de bem. Então, de maneira breve, essa foi uma resposta ao vídeo do pastor Silas Malafaia. Você tem o meu livro aí na descrição do vídeo, se quiser o adquirir. Lá eu respondo muito mais detidamente as questões sobre a Bíblia e o armamento. E lá eu demonstro, ou a Bíblia demonstra, para ficar um pouco melhor, de que Deus ele é a favor da vida, e porque ele é a favor da vida, ele permite e ele lhe dá base para que você defenda a sua vida e para que você defenda a vida do próximo, porque ele é o autor da vida, ele faz questão de que você zele pela sua segurança, e você zela pela sua segurança com meios que possibilitem isso. Eu não zelo pela minha segurança com um buquê de flores. Eu não zelo pela minha segurança tendo um telefone em mão só para ligar para a polícia. Eu zelo pela minha segurança com condições reais de aplacar o mal. E uma dessas condições reais é através do armamento. Então espero que esse vídeo sirva para clarear um pouco essa questão, e se você tiver alguma outra dúvida pode escrever nos comentários. Valeu, um abraço.